Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências do 8º ano. Sou a professora Fátima. Gente, nós iremos continuar, com os estudos sobre ainda a puberdade e sobre glândulas, Então, eu trouxe aqui glândulas exócrinas e mista. Então, o corpo humano existe, além das glândulas endócrinas, outros dois tipos de glândulas, as exócrinas, que são liberadas na cavidade do corpo e não na corrente sanguínea, ao contrário do que acontece com as glândulas endócrinas. Endo significa dentro, exo, fora, certo? Então, as exócrinas, elas acontecem fora da corrente sanguínea. Um exemplo são as glândulas salivares, Quando a gente vê um alimento que deseja, nós começamos a salivar, a boca enche d'água. Então, são as glândulas salivares que vai entrar em ação, tá certo? Há outros exemplos já mencionados neste capítulo, como as glândulas sudoríferas, certo? Que produzem o suor fora do corpo, auxiliando a regulação térmica, para manter a temperatura. Além das glândulas sebáceas, cuja secreção gordurosa atua como filme protetor da pele, certo? E as glândulas mistas têm dupla função: produz hormônio, que são lançados na corrente sanguínea, e secreção, que são lançados em cavidade do corpo. O pâncreas, por exemplo, além de produzir hormônio, produz o suco pancreático, que é secretado no duodeno e atua na digestão. Então, o nosso pâncreas ele tem as duas funções, Produzir o hormônio, que é a insulina, juntamente com o suco pancreático, que é utilizado no processo digestivo, ok, gente? Então, glândula mista, porque ela produz duas substâncias, ok? Vamos lá, vamos continuar. Ginecomastia. O que é isso, professora? Os meninos sabem muito bem o que é isso, não é? As alterações hormonais que ocorrem durante a puberdade podem causar o desenvolvimento da mama nos meninos, certo? Professora, e ele vai passar o resto da vida assim? Não necessariamente, certo? Porque uma parte é gordura, Uma parte desse aumento aqui é gordura. O consumo de álcool em excesso em homens adultos, droga ou certos tipos de medicamento também podem causar essa disfunção, certo? A esse desenvolvimento acentuado das mamas, dá-se o nome de ginecomastia, ok? Mamas com aspecto feminino. Acontecem em aproximadamente 40 a 60% dos homens. Muitos garotos se sentem tão incomodados com a aparência de suas mamas que podem deixar de praticar atividades esportivas como natação ou atividade de lazer como ir à praia. Até o jogo de futebol dos com camiseta contra os sem camiseta por motivo de vergonha, porque alguns colegas acabam fazendo bullying, Só que isso aqui há um tratamento, para isso aqui, além de ser muito comum, tá certo? E ele geralmente é temporário e não envolve nada o processo de virilidade. Aqui está inclusive falando, na maior parte dos casos, o crescimento do corpo e a maior produção de testosterona são responsáveis pela regressão natural das mamas. Então, na medida que o garoto vai crescendo, vai ganhando mais maturidade, então essa glândula vai diminuindo, ok? Então, colegas aí, respeitem os outros, por favor, Trabalho infantil na adolescência, gente, isso aqui é muito comum, muito mesmo, não é que, eu trabalho para ajudar em casa. Eu acho que assim, não tem problema quando isso não é uma exploração e quando isso não te tira o direito de brincar, te tira o direito de estudar,
Eu não vejo problema. Na minha opinião, como professora, passa a ser um problema quando você deixa de estudar, quando você deixa de brincar, você se sente obrigado a ir trabalhar, né? Quando você é explorado, né? Então isso para mim já gera um problema, tá certo? Mas segundo a nossa Constituição Federal, né, de 1988, o trabalho é admitido a partir dos 16 anos, exceto nos casos de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para os quais idade mínima de 18 anos. Trabalhos a partir de 14 anos são permitidos, mas somente na condição de aprendiz. Algumas formas nocivas do trabalho infantil e de adolescente incluem trabalhar na agricultura, em fazendas de corte de madeira, em minas de carvão, em funilarias, em cutelarias, na metalúrgica e na construção civil, porque é algo muito pesado, né, para a criança, ainda está em desenvolvimento. O principal motivo que leva a criança ou adolescente ao trabalho é a necessidade de ajudar financeiramente em casa. Isso aí é um fato. Isso é fato, né, gente? E nesse momento, né, de pandemia, nós estamos passando por um momento muito crítico. Então, muita gente perdendo seus empregos. Então, toda renda dentro de casa é muito bem-vindo. Então, geralmente, os adolescentes buscam um trabalho até para se manter, né? Porque já começa a ficar vaidoso na adolescência e não tem como se manter. Então, buscam um trabalho para se manter, como eu falei anteriormente. É importante que isso não afete o seu trabalho. Muito importante, tá certo? Bullying e cyberbullying. Vamos só, né, como nós vimos ali, por conta do seio, geralmente, né, o peito do menino, que geralmente cresce na adolescência. Então, isso pode gerar muito bullying, né? E o adolescente, ele fica muito vulnerável a essas ações. Então, há assim um grande problema em relação a esse bullying, porque isso pode afetar diretamente aquele que está sofrendo, não é isso? Então, é comum na adolescência a formação do grupo com características próprias que procuram afirmar sua identidade perante a sociedade. A convivência com outros adolescentes dá mais segurança para enfrentar as mudanças típicas dessa fase. Porém, alguns adolescentes ou grupo, né, podem apresentar comportamentos agressivos, tanto verbais quanto físicos, procura impor aos outros sua maneira de pensar ou de agir, né? Então, esse grupo de pessoas é aqueles que não aceita, que acha que o que ele está fazendo é o correto, só ele tem razão, e aí tudo aquilo que ele julga diferente dele, ele vai agredindo, seja com palavras ou mesmo com ações, tentando impor de qualquer maneira a sua concepção. Então, isso é bullying, porque ele está causando no outro que dor, angústia, medo, então causa o bullying. E o cyberbullying? Cyberbullying, por outro lado, a internet, né? Você põe lá uma foto e aí o outro começa a denegrir a sua imagem, né? E aí vai causando um certo impacto naquele que está na situação, né? Porque é algo que é constrangedor e é de forma pública, né? Nas redes sociais está lá aberto para quem desejar ver. Então isso causa muitos danos. Inclusive, existem pesquisas que indicam que boa parte dos suicídios nessa fase, né, na adolescência, é causada exatamente por bullying ou cyberbullying. Então que nós tenhamos, né, um pouco mais de cuidado quando formos fazer um tipo de fala, se a gente não está agravando o nosso companheiro, nosso parceiro, nosso amigo, amiga, né? Ok, gente? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Próxima aula nós daremos continuidade
E as atividades estará lá no grupo, tá certo? Tenham todos uma excelente aula.